Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Aqui estamos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. E também a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam o dedinho de joinha. E ainda a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Elma Fontinelli, também José Paulo Fontinelli, Nilcélia Macário de Santana, Antônia Almeida, parabenizando o filho Rafael, que hoje completa mais um ano de vida. Parabéns, Rafael. Ana Maria, Selmara Alves, Maria Cleci Aires, Eduardo e Janete Villa-Lobos, Cida Oliveira, Aparecida de Fátima, Flávia Gomes, Maria Nochele Donazan, Paulo Henrique Bueno e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, a Ti nossa gratidão por mais um dia de vida e também por estes momentos que agora iremos estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo continue trabalhando conosco, falando à nossa mente, ao nosso coração, nos ajudando a entender, a aceitar a Tua Palavra, colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco, dê vitórias nas lutas e problemas que eles enfrentam. Tu conheces as necessidades de cada um, a sinceridade que tem no coração, de todos aqueles que nos escrevem pedindo orações e também todos esses nomes que nós aqui citamos, que recebam as Tuas bênçãos, e o Rafael, filho da Antônia Almeida, que hoje completa mais um ano de vida. Dê a ele também bênçãos e vitórias. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ontem, no estudo que fizemos aqui, falamos a respeito do caráter de Deus. Ele quer imprimir a sua lei na nossa mente, no nosso coração. Ele quer escrever. Não é que ele vai colocar letras na nossa testa, não é dizendo que nós o amamos, o servimos para que as outras pessoas vejam escrito. Não, é na mente, né? Ele quer que nós tenhamos essa certeza de que estamos diante de um Deus Santo e que o caráter dele está presente também em nossa vida. E então, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós vamos refletir o amor de Deus, nós vamos refletir o seu caráter. E quando nós então somos atraídos para perto de Deus, nós passamos a amá-lo por quem Ele é e também pelo que Ele fez por nós. Queremos hoje meditar com vocês no Salmo 5, Salmo de Davi. Aqui o salmista ele escreveu: Ó Senhor, ouve minhas palavras e presta atenção a meus gemidos. Atende meu clamor por socorro, meu Rei e meu Deus, pois é somente a Ti que oro. Escuta minha voz logo cedo. Senhor, toda manhã te apresento meus pedidos e fico à espera. Ó Deus, Tu não tens prazer algum na maldade e não toleras o pecado dos perversos. Os orgulhosos não terão lugar em Tua presença, pois odeias todos que praticam o mal. Tu destróis os mentirosos, o Senhor detesta assassinos e enganadores. Por causa do Teu grande amor, entrarei em Tua casa, adorarei em Teu templo com profunda reverência. Conduz-me pela Tua justiça, Senhor, para que meus inimigos não me vençam. Remove os obstáculos do Teu caminho, para que eu siga. Meus inimigos são incapazes de falar a verdade. Seu desejo mais intenso é destruir. Sua conversa é repulsiva como o mau cheiro de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de bajulação. Ó Deus, declara aos culpados que eles caiam nas próprias armadilhas. Expulsa-os por causa de seus muitos pecados, pois se rebelaram contra Ti. Alegrem-se, porém, todos que em Ti se refugiam. Que cantem alegres louvores para sempre. Estende sobre eles Tua proteção, para que exultem todos que amam Teu nome. Pois Tu, Senhor, abençoa os justos, com Teu favor os proteges como um escudo. Aqui, nesse Salmo 5, Davi ele está destacando o mal que não pode habitar com Deus. As pessoas perversas, as pessoas más, as pessoas mentirosas, as pessoas que querem ver a destruição dos seus semelhantes, essa pessoa, ela não pode habitar com Deus. Deus é um Deus santo, Deus é um Deus de bondade, Deus é um Deus de amor e Deus quer que nós também sejamos assim como Ele. É verdade que Deus, Ele é um Deus santo, um Deus eterno,
Mas nós somos seres humanos, falhos e pecadores, e a nossa tendência é para as coisas erradas, é fazer o mal. Essa é a nossa tendência. Mas quando nós aceitamos a Jesus em nossa vida, Ele então começa a implantar em nós o seu caráter, um caráter de amor. Nós poderíamos ter assim uma ilustração de quando você vai enxertar uma árvore, por exemplo, um pé de laranja que você quer enxertar, você pega um galho, né, de uma outra árvore de laranja, um pé de laranja, para poder então enxertá-lo naquele que você quer que produza mais e que tenha um fruto melhor. E então é isso que Jesus faz, ele implanta, ele enxerta a sua natureza em nós. Mas o que acontece quando você faz um enxerto de uma árvore frutífera, como um pé de laranja, você, a partir daquele ponto ali que você fez o enxerto, se você não cortar aqueles outros brotos que vão surgindo abaixo desse enxerto, o enxerto não vai vingar, ele não vai pegar. Por quê? Porque os brotos que saem no tronco abaixo daquele enxerto, eles vão tirar a força para que o enxerto ele vingue, para que ele possa se desenvolver e produzir. Então o que tem que ser feito? Você tem que ir cortando aqueles brotos que surgem abaixo do ponto onde você fez o enxerto, para que eles não tirem a força. Aí o enxerto ele vai pegar, né, onde você fez, ele vai vingar, ele vai se desenvolver e vai produzir então os frutos que você queria. Assim é a vida cristã. Se nós não formos cortando, aparando as arestas que vão surgindo em nossa vida, porque, como eu disse para vocês, a nossa tendência é pecaminosa, a nossa carne é pecaminosa. E então, quando nós aceitamos a Jesus, nós vamos continuar, às vezes sentindo aquele desejo de fazer as coisas que nós fazíamos antes de aceitar a Jesus, e aí nós temos que ir aparando essas arestas. Nós temos que ir cortando esses desejos, para que a vida de Jesus ela possa crescer em nossa vida, ela possa fluir, ela possa demonstrar que nós temos uma nova vida, uma vida transformada. Então é isso aqui que o salmista ele vem dizendo, que as pessoas más, elas não podem estar na presença de Deus. E quando nós lemos aqui, no Salmos 5 e no verso 7, o salmista ele disse: por causa do teu grande amor entrarei em tua casa, adorarei em teu templo com profunda reverência. Então aqui Davi está escrevendo que o ser humano, ele tem que adorar. Mas adorar quem? Adorar a Deus. Infelizmente, todo ser humano sente o desejo de adorar alguma coisa. E como então eles não abrem o coração para Jesus, não aceitam a Jesus em suas vidas, eles vão adorar qualquer outra coisa menos a Deus. E nós então precisamos, como cristãos, adorar, entrar na presença de Deus. Aqui fala, entrar no seu templo, na tua casa, mas isso quer dizer, aonde nós estivermos, em qualquer lugar, em qualquer situação, nós deveremos ter uma vida de adoração a Deus. Não é somente lá na igreja, não é somente no templo, é onde nós estivermos. Nós precisamos estar com uma vida de adoração a Deus, de gratidão a Ele, porque nós sabemos que quando Satanás, Lúcifer, se rebelou lá no céu, ele queria ser adorado, assim como Deus era adorado pelos anjos, pelos querubins, pelos serafins. Lúcifer também quis ser adorado. Então, este é o grande conflito que nós vivemos no mundo, a questão da adoração. Satanás, ele quer ser adorado de qualquer maneira, e ele aceita qualquer tipo de adoração. E já Deus não. Deus, ele quer um tipo de adoração consciente, exclusiva a Ele, de humilhação perante Ele, de subordinação a Ele, para que Ele possa operar em nossa vida. Sabemos que os redimidos, eles estarão sempre falando a verdade, os redimidos estarão sempre fazendo aquilo que Deus coloca na sua mente e não vão ser mentirosos, como diz aqui
O salmista, no Salmo 5, ele diz que as pessoas, eles serão destruídos, os mentirosos. Por quê? Porque o Senhor detesta os assassinos e também os enganadores. Nós lemos aqui em Isaías 53 e no verso 12, o profeta Isaías, ele escreveu: Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. O Salmo 53 fala de Jesus, o servo sofredor, e no final, então, desse capítulo 53 de Isaías, ele diz que Deus vai dar honras de um soldado vitorioso, porque este soldado se expôs, lutou até a morte. Jesus, diz aqui, ele foi contado entre os rebeldes. Ele levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Jesus, ele continua intercedendo por cada um de nós. Jesus, ele está no céu, no santuário celestial, como nosso sumo sacerdote, e ele sempre está pronto a interceder por cada um daqueles que o buscam em sinceridade de coração. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5 e no verso 21, o apóstolo Paulo escreveu: Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Jesus, então, ele não tinha pecado, não cometeu nenhuma falha, ele não tinha nenhuma mancha, por isso ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele se fez pecado por nós. A oferta por nosso pecado, diz aqui Paulo, e que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. A nossa salvação eterna, ela não vai depender dos nossos esforços, porque nós não temos capacidade nenhuma em nós para fazermos as coisas boas. A nossa salvação eterna, ela está nos méritos de Jesus, que se fez pecado por nós, morreu pelos nossos pecados, e ele nos declara justos diante de Deus quando nós cremos no sacrifício dele, quando nós o aceitamos e quando nós procuramos viver de acordo com a sua vontade em nossa vida. Então, quando o nome de Deus é escrito em nosso coração, como nós estudamos ontem, então nós não podemos ficar em silêncio. Nós precisamos demonstrar isso às outras pessoas, testemunhar daquilo que Deus fez por cada um de nós. O povo de Deus, então, irá apresentar ao mundo uma oferta final de misericórdia, usando uma voz forte, como diz Apocalipse capítulo 14, verso 7. E também o Salmo 5, verso 11, Davi escreveu: Alegrem-se todos os que confiam em ti, cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam a Deus. Então aqui nós temos o Salmo 5, que apresenta aqueles que vivem de acordo com a sua própria vontade, que querem fazer o que eles pensam que está correto diante de Deus, mas que são pessoas que mentem, são pessoas que têm o mal no seu coração e que procuram usar este mal contra as outras pessoas. Então, esses não poderão habitar com Deus, porque somente aqueles que forem lavados e transformados pelo sangue de Jesus, esses é que estarão com ele no Monte Sião. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana e lembramos a todos que a Bíblia nos diz: examine as Escrituras porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.